Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Agora eu vou chamar o repórter Antônio Carlos Silva, porque tem uma modificação, uma nova regra eleitoral que permite maior número de deputados e também deputados estaduais e federais. Vamos entender melhor então com o Antônio Carlos Silva? O presidente regional do Partido Verde em Mato Grosso, José Roberto Estopa, que é vice-prefeito de Cuiabá, falou sobre a quantidade mínima de votos necessários para eleger um deputado federal e um deputado estadual nestas eleições. A conta é feita da seguinte forma: passadas as eleições de 2 de outubro, a Justiça Eleitoral desconta, tira da soma votos brancos, votos nulos e as abstenções. Considera apenas os votos válidos nos partidos, o chamado voto de legenda, e os votos nominais, dado aos candidatos a deputado. E aí divide-se pelo número de cadeiras. No caso de deputado federal, 8 vagas em Brasília. No caso de deputados estaduais, 24 vagas na Assembleia Legislativa. Não, a nível de deputado estadual, o coeficiente deve girar em torno de 60 a 65 mil votos. Para federal, em torno aí de 170 a 180 mil votos. Obviamente depende do número de eleitores que vão às urnas ou não. Por isso que ele pode ser aí variável. Mas a priori 180 para federal e 65 para estadual. E existe a possibilidade, qualquer partido ou federação, de eleger com 80% dos votos. Traduzindo, com 40 e poucos mil votos, mesmo o coeficiente sendo 65, com 40 e poucos mil votos você pode ter um estadual e com 146, 145 você pode ter eleito um federal. Desde que o candidato tenha pelo menos 20% do coeficiente. 20% do coeficiente. Traduzindo, para estadual, se o coeficiente for 60 mil, o candidato tem que ter no mínimo 12 mil votos. E para federal? E para federal, obviamente, ele tem que ter no mínimo aí 35 mil votos. Estopa acrescenta, nessas eleições de 2022 até o ano de 2025, 3 partidos, PT, PCdoB e o Partido Verde, formam uma federação nacional. Os votos dados nesses 3 partidos são somados como se fosse uma única sigla. Na federação, acabaram-se as coligações nos estados, mas a federação é uma coligação a nível nacional, tá? Onde, no caso específico, uniu aí o PV, PCdoB e PT. Tá? São os 3 partidos. E nesta, vamos dizer, federação, o mais votado, obviamente, vai ser o eleito, observando esse critério de 80% também. Mas aí, no caso do PV, foram quantos candidatos a federal, quantos estadual e a expectativa de eleição aí? Nós lançamos 3 federais, lançamos aí 8 estaduais, tá? E temos a perspectiva aí, obviamente, de estar competindo aí, ter tanto deputado federal quanto deputado estadual eleito do Partido Verde. Obviamente que a federação deixa de existir PV, PCdoB e existe uma federação em torno desses partidos, tá? Mas a perspectiva, cada partido lança seus candidatos dentro da federação. Com apoio técnico de Helenilson, imagens de Valdeir de Moraes, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. São muitos votos, né? 40 mil votos para estadual, média de coeficiente, e 150 mil votos para deputado federal. Isso pela sobra. Pela sobra, pela né? sobra. Se nós raciocinarmos rápido aqui, bem provável, né, que pela primeira vez nós vivenciamos a não reeleição do deputado Carlos Bezerra. Vou dizer por quê. Porque toda a estrutura, quando ele chama Emanuelzinho para o MDB, toda a estrutura de campanha por conta da federação será depositada em Emanuelzinho. Ele terá um concorrente gigantesco ali no MDB, né, que vai tirar muito voto dele, principalmente aqui na Baixada Cuiabana, né, Cuiabá. Então, disputa ferrenha. E tem outros candidatos também que não têm a mínima chance em determinados partidos também, por conta exatamente de nomes fortíssimos, diga-se passagem, União Brasil. Né? Você vai contar na mão ali, Botelho, né, Gilberto, tem gente ali forte, sabe? Então vai ficar difícil essa eleição, bastante complicada. Olha só, gente, o tempo aqui está esgotando, mas eu queria rapidamente tocar num assunto aqui. Daniel e professor, os presidenciáveis, os principais, estão pulando fora aqui de Mato Grosso. Eles estão concentrados, né, nas regiões sul e sudeste do país, e havia já o fato de que Lula viria para o lançamento da campanha de Márcia Pinheiro, não vem mais.
presidente Jair Bolsonaro era para estar hoje aqui em Cuiabá, dia 22, aliás, é o número do presidente. E aí, o que está acontecendo com os presidenciáveis? Por que esta recusa em comparecer em Mato Grosso, Daniel? Luciana, embora Mato Grosso seja um estado muito importante para o PIB, né, para a balança comercial do país, é aqui a meca do agronegócio, o nosso eleitorado representa apenas 1,5% de todo o bolo dos eleitores brasileiros, né? Então, é até previsível que os principais candidatos deem prioridade para a região Sudeste e Sul e para o Nordeste também, que é muito importante, né? Realmente, por isso que nós falamos aqui, saia nas ruas para você ver, ok, mas os candidatos estão olhando onde eles têm mais densidade eleitoral, né? E de que forma o jogo vai ser decidido. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, esse é o foco dos principais candidatos à presidência da República. Aqui em Mato Grosso, embora nós sejamos muito importantes economicamente, mas em nível de índice, de número de eleitores, é um índice bastante inexpressivo. É isso aí, não tenho que acrescentar absolutamente nada na fala do Daniel, até porque esperava-se, né? Até era uma condicionante aí a vinda do Lula por conta da candidatura da própria Márcia Pinheiro, né? Nessa federação toda. Olha, ela sai, mas o Lula precisa ir lá para dar o suporte, aquela coisa toda, né? E uma decepção tanto para a federação, né, quanto para os eleitores do Lula também. Bolsonaro não é diferente. É claro que nós temos um estado eminentemente bolsonarista e que os bolsonaristas gostariam muito que o presidente da República estivesse aqui hoje, dia 22, né? Mas eles estão se dedicando, obviamente, como bem disse Daniel Petergil, aos estados que têm maior densidade eleitoral. Agora, vai fazer diferença para os candidatos ao governo? Por exemplo, o Bolsonaro não vem, vai afetar Mauro Mendes? Ele pode deixar de conquistar alguns eleitores por essa ausência? E a mesma coisa em relação a Márcia Pinheiro, será que ela pode ter menos votos ou mais votos com a presença de Lula? Acho que em relação à representatividade da campanha, seria mais importante para a Márcia contar com esse apoio direto do ex-presidente Lula aqui. O Mauro Mendes já é amplo favorito, né? As pesquisas de intenção de voto já apontam ele com um favoritismo muito grande, até para tentar, de repente, vencer no primeiro turno. E o próprio Mauro Mendes, que apesar de fazer palanque para o Bolsonaro aqui, não é aquele bolsonarista raiz mesmo, né? Ele não puxa tantos votos assim. Então, acho que para o crescimento da campanha, para a Márcia seria mais importante ter esse apoio, esse respaldo do ex-presidente Lula. Não vai ter que tentar fazer o seu projeto de maneira mais individual, mais própria. Eu já não acredito na transferência de voto. Eu acho que a transferência é mínima, é pífia, muito pequena. Transferência de Bolsonaro para Mauro Mendes, transferência de Lula para Márcia Pinheiro, mas muito, muito pequena mesmo, né? Não é uma condicionante, sabe? Muitas pessoas acham que está condicionado. Vota o Bolsonaro, vota o Mauro Mendes. Tem gente que vota no Bolsonaro e não vota no Mauro, vota no Moisés Franz, vota em qualquer um outro candidato, né? Mas eu então acho que neste ano nós temos uma situação, um cenário diferente. Obrigada, professor. Obrigada, Daniel Petengi. Olha só, gente, hoje nós abrimos aqui no programa a primeira entrevista com os candidatos ao governo de Mato Grosso. É uma rodada de entrevistas, viu? Então, vou reiterar o convite para você amanhã, porque teremos aqui na bancada o governador Mauro Mendes. Já viu, então, que a gente vai pedir a sua audiência, a sua participação aqui. Mas o candidato que esteve presente hoje no programa conosco, Moisés Franz, do PSOL, logo mais às 8 horas da manhã, vai conceder também uma entrevista especial para a Rádio Vila Real, 98.3. Então, acabou o programa Notícia de Frente, é só um cafezinho, fique ligada lá na rádio. E também o candidato Moisés Franz vai estar no Jornal do Meio-Dia. Contamos com a sua audiência. É a ampla cobertura da Record TV nas eleições 2022. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6 horas.